Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Carmen Foro, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a mais importante central sindical brasileira. Carmen Foro será entrevistada por Dulce Pandolfi, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e pelo sociólogo José Ricardo Ramalho, professor da UFRJ. Dulce, está contigo. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Dulce Pandolfi. Tudo bem com você? Tudo Muito bem. obrigada pela sua participação aqui na Rádio Cidadania. Eu queria começar a nossa conversa, Carmen, perguntando a você um pouco sobre sua trajetória lá do Pará, uma região de muitos conflitos sociais, inicia sua militância sindical. Você é da direção do sindicato, depois você entra na federação. Então, eu queria saber como foi isso para você. Conta um pouco assim, para os nossos ouvintes da sua trajetória. Eu nasci à beira de um rio. Na verdade, eu nasci no Igarapé. Hoje passa uma estrada por cima desse Igarapé, quase assoreado, chamado Igarapé Guajaraúna, no município de Moju, no estado do Pará. Ainda criança, meus pais mudaram para um outro rio vizinho, chamado Rio Moju, de um município chamado Moju. Então, lá eu me criei, à beira do rio. Para minha escola, a primeira coisa que eu tive que aprender foi nadar. Era a pré-condição para poder ir à escola. Sem nadar, não dava para ir à escola. Então, foi daí que eu vim. Me criei à margem do rio Moju e depois, quando não tinha mais como estudar lá, só tinha até a 4ª série, meu pai e minha mãe me deram, assim que a gente falava lá no interior, para ir aprender um pouco mais na cidade, para morar numa casa de família. Era um professor de uma universidade lá em Belém. Então, eu era a primeira que acordava, a última que dormia, uma menina, 13, 14 anos. Fazia tudo na casa. Nunca esqueço que nos dias de sábado eu tinha que encerar toda a casa de joelhos para poder ter a possibilidade de estudar para viver, né? Então, eu tive que terminar o ensino médio indo e vindo. Eu ia no período de férias para a roça e voltava no período da escola. E depois que terminei o ensino médio, eu já voltei para lá, para o município vizinho. Na verdade, Moju e Igarapé-Miri, eles se comunicam por um furo. E quando eu era criança, jovem, a gente trazia a produção do papai pelo furo para vender na outra cidade, que é a cidade que eu me reconheço hoje como uma cidadã, que é o município de Igarapé-Miri, no estado do Pará. Então, nesses caminhos, era a Igreja Católica, estudar, procurar um jeito de viver, um pé na roça, outro tentando estudar. Depois eu fui para a direção do sindicato. Meu pai era sindicalizado e quando ele era sindicalizado eu tinha uma carteirinha amarela que me dava a condição de dependente do meu pai. Então eu comecei a luta pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais no meu município, que eu adotei, que é Igarapé-Miri. Fiquei um tempo sem terra, hoje eu tenho uma terra pequena lá no município de Igarapé-Miri. E a trajetória mais política vem daí. Igarapé-Miri, sou filiada até hoje ao sindicato, porque tem minha terra lá. Depois eu fui para a minha região, e nessa região nós fizemos lutas muito importantes, como, por exemplo, todo o processo da busca de energia da barragem de Tucuruí para os municípios ao redor, que é ali Cametá, Igarapé-Miri, Mocaju, Babaião, a jusante da barragem. Nós fizemos uma luta em 96. Eu tinha chegado na federação para a garantia da energia para aqueles municípios. Nós vivemos muito tempo com o desenvolvimento passando por cima da nossa cabeça e a gente não tendo energia na região. Isso era muito difícil para nós. E na federação eu acompanhei todo um processo das lutas do campo, os gritos do campo, depois os gritos da Amazônia, lá no estado, e fui dirigente da FETAGRE, assumindo a Secretaria das Mulheres, na federação recém-criada, em 99. Depois conseguimos fazer um bom trabalho e trouxemos a Brasília, na Marcha das Margaridas,
35 ônibus. Trabalho de mobilização, viemos todas. E nós, nesse processo, fui me consolidando também no espaço mais nacional, que foi na CONTAG, e, ao mesmo tempo, na CUT. Então, eu fiquei na CONTAG de 2005 a 2013. Nesses 2 mandatos meus na CONTAG, coordenei as 2 maiores marchas que a CONTAG já teve, em 2007 e 2011. Na CUT passei pela Secretaria de Meio Ambiente, isso ao mesmo tempo que estava na CONTAG, Secretaria de Mulheres, na CUT na Secretaria de Meio Ambiente e na vice-presidência. E a última eleição que tivemos agora, em outubro de 2019, estou na Secretaria-Geral da CUT. E é a primeira vez que, em 36 anos da CUT, tem uma mulher na Secretaria-Geral. Você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que surgiu essa ideia da Marcha das Margaridas? Porque é uma das mais fortes manifestações, né, que reúne um grupo enorme de mulheres. Você pode explicar um pouquinho como surgiu essa ideia? Bom, final da década de 90, esse país vivia um momento extremamente difícil, né? Inclusive de muita fome na área rural. Inspiradas na Marcha do Quebec, que as mulheres fizeram ainda na década de 90, que se transformou na Marcha Mundial das Mulheres, nós também no Brasil resolvemos começar a pensar em algo que pudesse questionar o modelo de desenvolvimento para o país, questionar a realidade que estávamos vivendo na área rural brasileira de fome, e assim surgiu, muito inspirada nessa mobilização internacional, surgiu a Marcha das Margaridas no Brasil. Nós começamos a organizar em 99 e nós tivemos a primeira marcha em 2000. Foi uma marcha significativa, mas pequena. E toda a pauta era em torno do desenvolvimento rural, porque a Marcha das Margaridas começa em 2000, inspiradas nessa luta internacional, e se estende até agora. Fizemos em 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Já realizamos 6 marchas em nível nacional, em governos diferentes, em momentos diferentes da história do Brasil. Vocês foram acumulando, né? Fomos acumulando, crescendo, qualificando a pauta, dialogando com o Estado. Nós plantamos no seio do Estado brasileiro uma agenda que teve um certo significado no período do governo Lula. Nesse período nós tivemos conquistas muito significativas, como a obrigatoriedade das terras no Brasil terem o nome dos homens e das mulheres, porque para nós isso é muito importante para garantir crédito, direito à aposentadoria, ser reconhecidas como trabalhadoras. A gente está vivendo, como você sabe, um momento dramático da história do Brasil. Temos 50 milhões de pessoas desempregadas, com subemprego, né? E a perspectiva diante da crise do Covid-19 é terrível. Certamente a pobreza vai aumentar enormemente, a fome, o desemprego vai ser maior ainda. Como é que vocês, liderança da CUT, estão pensando em enfrentar? Como é que estão se situando agora? E quais são as perspectivas para enfrentar essa situação num futuro não muito longínquo? Este é um dos momentos mais duros da nossa história, sem nenhuma dúvida, porque também acontece de forma muito rápida. Nós saímos de um congresso em outubro do ano passado, onde o Congresso decidiu por ampliarmos a nossa representação para além dos trabalhadores empregados. Nós pudéssemos abrir a CUT para incluir associações de trabalhadores, organizar categorias que estão sendo formadas, algumas desaparecendo, outras surgindo, com as mudanças tecnológicas. Então, nós saímos do Congresso animados, organizados para poder avançar. E tudo isso acontece de forma tão rápida e, necessariamente, nós também teremos que agilizar o nosso processo de dar passos na CUT. Então, nesse último período, nossa vida tem sido fazer a defesa mais prioritária que nós entendemos ser desse momento, que é a defesa da vida dos mais vulneráveis. Defender aqueles que estão perdendo os empregos, que são muitos. A tendência é que teremos um quadro agravado da situação do desemprego, um quadro agravado do aumento da informalidade e um quadro agravado da perda de renda daqueles que sobraram com algum nível de emprego, e isso tem nos preocupado bastante. Nossa tarefa agora tem sido analisar, refletir
para dar passos no próximo período. Nossa leitura nesse momento é que nós teremos um exército de trabalhadores informais, né? Hoje já temos dados do DIEESE em torno de 49% de informalidade. O aumento do desemprego, os dados da OIT são terríveis, chegam a 300 milhões de desempregados. Ainda são dados também que estão sendo consolidados. Nós, preocupadíssimos com a situação do Brasil, seja porque nós temos 3 crises, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica decorrente da sanitária, mas não necessariamente só decorrente desta crise sanitária, decorrente também de um processo já de baixo crescimento econômico e de aumento do desemprego no nosso país, além da crise política que a gente vive nesse momento, que não está descolada do que estamos vivendo na atualidade. Uma crise que é, inclusive, induzida pelo próprio presidente da República, que é contrário ao isolamento social, que aposta num caos social do nosso país. Nossa previsão é que, pós-pandemia, teremos um quadro muito agravado no nosso país e nós teremos que construir caminhos, sejam eles da perspectiva social, trabalhista, porque, mesmo com a pandemia, muitos desejos do governo federal, suas medidas provisórias que precarizam ainda mais o trabalho, estão em curso no Congresso Nacional. Super obrigada, Carmen. Eu vou passar agora a palavra para Zé Ricardo Ramalho, professor da UFRJ. Olá, Carmen. Satisfação enorme estar te vendo aqui falar para nós, para a universidade, para os nossos alunos, para os movimentos sociais que estão ligados à Universidade da Cidadania. Então, eu queria explorar um pouco o fato de você, como mulher e como dirigente sindical de área rural, te pergunto como é que a CUT está vendo a questão dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores das florestas, da questão das populações indígenas, enfim, o desmatamento, a questão ecológica, que são temas super importantes e seria interessante se você pudesse falar um pouquinho como é que a CUT está vendo isso nesse momento. É muito importante informar vocês que a CUT tem uma base grande de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ela tem mais de 1.500 sindicatos filiados a ela de norte a sul do Brasil. É óbvio que a gente nunca teve uma presença nos principais lugares da CUT, mas isso não significa que nós somos pequenos no interior da CUT. Aliás, eu acho que nós somos uma das maiores forças que a CUT tem em tamanho hoje. Com isso, a CUT sempre esteve muito ligada ao campo e nós acabamos de lançar há poucos dias uma plataforma junto com os movimentos do campo, uma plataforma preocupados com essa situação que vive o campo. A preocupação é a produção de alimentos, o abastecimento da cidade. Você sabe que no Brasil a gente tem uma concentração de terra gigante, chega em torno de 75% das terras estão concentradas na mão de poucos e um pouco de terra dividida na mão de muitos. Então, a CUT tem essa preocupação de fundo e, nesse momento, nós estamos muito preocupados com a segurança e soberania alimentar do país. A movimentação do Brasil, do Congresso Nacional, a movimentação desse governo é por não se preocupar com isso. E nós tivemos oportunidade, num período histórico muito curto, uma janelinha, que foi de um investimento significativo na agricultura familiar, que tem um potencial extraordinário de produção de alimentos para a população brasileira, chegando aí em média de 70% do que se come é produzido no próprio Brasil, fica aqui, e principalmente pela agricultura familiar. O que o grande agronegócio produz vai para a exportação, na sua grande maioria. Muito pouco fica aqui. Então, é um setor estratégico, é um setor importante, não só porque produz comida, mas por cultura, por preservação ambiental, por uma série de questões. E nós produzimos no último período uma plataforma que traz a importância de ter investimento nesse momento para o programa de aquisição de alimentos, que no último período nós perdemos
muitos recursos, investimento na área do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente encontra muita dificuldade nesse momento por conta da logística para entregar aos alunos, às pessoas, então, para distribuir para as famílias. Nós entendemos que é preciso, nesse momento, a gente fazer uma luta para derrotar ou revogar, na verdade, a EC 95, porque ela não tira recursos apenas da saúde e da educação, ela tira um conjunto de outros recursos de saneamento básico. É preciso, inclusive, ter, nesse momento, sensibilidade, que este setor precisa ter juros zero para produzir comida e garantir a nossa vida nesta pandemia. Mas, infelizmente, os juros, mesmo para a agricultura familiar, em plano emergencial, ainda é juro alto, inclusive alguns acima da Selic, chega a ter a 4,6%. Então, esse setor é estratégico e importante para atravessarmos essa tempestade que é este período de pandemia. Então, a CUT está muito preocupada com tudo isso, está na nossa agenda enquanto prioridade o debate da segurança alimentar, soberania alimentar, o nosso apoio às populações indígenas. Então, nós estamos muito preocupados, nós temos alianças permanentes em fóruns diversos com quilombolas, com outros movimentos do campo. A CUT historicamente fez isso e hoje a gente não se vê fazendo nada sozinho. A gente tem uma pauta que é uma pauta muito daquela da negociação do direito do trabalhador, que acaba sendo uma tarefa muito nossa e histórica, mas hoje a gente ampliou muito o nosso diálogo permanente com um conjunto de movimentos sociais, as frentes que foram criadas principalmente de 2015 para cá, nós temos assento e toda semana estamos lá contribuindo. E eu acho que é por conta, claro que nós não podemos ter uma visão corporativista ou apenas sindicalista do ponto de vista de lutar e enxergar só aqueles que têm emprego e que já têm direitos. Nós precisamos ampliar a nossa visão e esse tem sido um exercício permanente da CUT. Eu lembro que fui a uma atividade com o Papa Francisco no Vaticano, onde ele dizia assim, nós não podemos ser os sentinelas daqueles que já estão do lado de cá do muro. Apenas, nós precisamos olhar que do outro lado tem muita gente que não está protegido. E neste momento, é muito importante que nós temos nos movimentado no sentido de fazer lutas como a defesa do auxílio para as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, desempregadas. Então, nossa luta, nossa pressão foi forte para que o governo saísse deste valor de R$200 e pudesse chegar aos R$600. Mas nós não estamos satisfeitos e satisfeitas com isso. Nós achamos que a pandemia tem inúmeras dimensões e uma das dimensões que ela tem foi revelar as desigualdades que existem no nosso país. Está muito mais clara essa desigualdade. Então, nós vamos trilhar por um caminho de lutar para que, no próximo período, a sociedade brasileira, os mais pobres, possam ter uma renda mínima permanente. Inclusive para que a gente possa enfrentar o pós-pandemia. A previsão do governo é acabar com isso agora em junho, mas nós queremos brigar, lutar e convidar todo mundo que está na hora do nosso país ter uma renda básica para as pessoas que não têm emprego, que vivem em condições de vulnerabilidade no nosso país. Nós estamos vendo, não é, e a pandemia agravou, não só um processo de deslegitimação da ação sindical nos contratos coletivos, etc., como também o fato do número de trabalhadores informais ter se multiplicado, principalmente através do trabalho por plataformas, etc. A CUT tem alguma estratégia já mais formalizada, mais específica para tratar dessa questão, da questão da retirada de poderes do sindicato e lidar com esse tipo de trabalhador? Olha, nós já estamos num embate terrível já faz tempo, desde a reforma trabalhista, porque não foi só uma reforma trabalhista, ela tentou também fazer uma reforma sindical. Nós, em primeiro lugar, nós entendemos que uma sociedade democrática não pode tratar a organização sindical da forma com que estamos sendo tratados por esse governo. As organizações sindicais são seculares e elas
tem história de fazer esse enfrentamento ao capital e ser um guarda-chuva importante para a classe trabalhadora. Então, primeiro, nós entendemos que esta visão de aniquilar o movimento sindical é uma visão antidemocrática que esse governo tem tentado implementar terrivelmente. A segunda questão é que nós estamos observando, analisando as mudanças que ocorreram com a tecnologia 4.0. Nós temos observado que há uma tendência de termos cada vez mais um capitalismo de plataformas, e este capitalismo de plataforma é muito mais voraz do que qualquer um outro quando existe um sindicato no meio para mediar essa relação. As pessoas estão morrendo com a sua bicicleta sem nenhum direito. O instrumento de trabalho dela é a bicicleta. Se ela for atropelada, ela não tem direito a nada. Nós iniciamos todo um processo de discussão para organizar setores da área de aplicativos, e nossa ideia é garantir com que futuramente esses trabalhadores possam ter direitos. Não é possível que se tenha um exército de pessoas que trabalham com a sua bicicleta, com a sua moto, em condições de absurda precariedade, e a gente não tenha que enfrentar tudo isso. Então, nossa missão estratégica do futuro é brigar por direitos desses trabalhadores, porque estas empresas exploram muito esses trabalhadores e alegam que não há possibilidade de garantir nenhum tipo de direito. Então, nossa missão é lutar para que essas empresas garantam direitos a esses trabalhadores, principalmente esses que nós estamos chamando de trabalhadores de plataforma, de aplicativos. Em relação aos trabalhadores informais, nós estamos debatendo isso no interior da CUT e estamos também muito conectados e conectadas com experiências internacionais sindicais que possam nos ajudar para adaptar, olhar. A luta da classe ela é internacional e existem experiências no sentido de ter no mesmo sindicato os empregados e os desempregados. Essa é uma experiência que nós vamos ter que viver se a gente quiser ter um movimento sindical que não tem, na sua visão, uma classe trabalhadora que você considere que é classe trabalhadora apenas aqueles que têm trabalho. A classe trabalhadora ela é composta de quem tem trabalho, de quem é desempregado, de quem já desistiu de procurar emprego porque não tem mais condições, por quem está em condições de muita precariedade. Então, todo o nosso esforço permanente é um esforço de garantir, de avançar no sentido de sermos verdadeiramente uma central sindical da classe. Está aí um gigantesco desafio no próximo período. Nós entendemos que a saída para muitas dessas questões é uma saída política. E, inclusive, nós da CUT temos decisão de que nós precisamos nos juntar a outros, nos fortalecer e derrotar esse governo que aí está. Senão não haverá chance para ninguém. Ótimo, obrigado. Muito obrigado, queria agradecer muito. Esse foi mais um podcast da Rádio Cidadania, um espaço de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Na próxima semana estaremos no ar com uma nova entrevista. Acompanhe a Universidade da Cidadania nas redes sociais. Um abraço e até breve.